Vamos para o livro de Provérbios e hoje vamos terminar o capítulo 5. O discurso de Salomão neste capítulo 5. Tratou em termos práticos de como o ensino da sabedoria concede vida ao jovem, ao filho de Israel. E de uma forma muito prática, Salomão então orientou para que os filhos de Israel considerassem, ponderassem naquilo que eles estavam ouvindo, porque de fato era a verdadeira palavra do conhecimento e da sabedoria, para que eles guardassem o seu coração, guardassem também o seu corpo, a sua vida, da loucura de seguir os convites da mulher insensata, da mulher que não seguia o seu caminho segundo o temor do Senhor. Em contraponto, nós encontramos então, a partir do versículo 15, a apresentação que Salomão fez a respeito da sabedoria do casamento. E aí nós já trabalhamos um pouco na quarta-feira passada esse assunto. Eu usei também no domingo à noite, na parte final, quando nós aprendemos um pouco acerca da criação da mulher, em Gênesis capítulo 2, onde o Senhor então estabeleceu, instituiu o casamento para o deleite e o prazer do homem, para que ele não estivesse sozinho, e agora, juntamente com a sua auxiliadora idônea, a mulher, ele pudesse cumprir os mandatos que o Senhor lhe entregou. A sabedoria, então, do casamento, ela tem a sua base, a sua fonte de autoridade e também de graça em Deus, porque Deus instituiu o casamento, o Senhor o estabeleceu. De forma que, quando nós chegamos no capítulo 5, versículo 15 em diante, o Senhor vai orientar, através de Salomão, os filhos da aliança, a beberem a água de sua própria cisterna e das correntes do seu poço, do seu próprio poço. Ou seja, a imagem utilizada por Salomão, de uma forma poética, descrevendo figuradamente o padrão de Deus estabelecido no Éden, que foi a relação do homem com uma mulher apenas. O padrão da monogamia, ou seja, de que o homem deveria casar-se, deveria contrair matrimônio somente com uma mulher. Nós vemos, quando lemos a Bíblia, e percebemos que depois da queda, com a entrada do pecado no coração do homem e afetando consequentemente as relações, afetando o mundo, nós vamos notar que logo a sexualidade foi pervertida e os homens procuraram então não mais obedecer a Deus no quesito casamento, abandonaram a sabedoria do casamento e começaram então a seguir a insensatez de procurarem várias mulheres para exercer domínio e também para a sua convivência sexual, o que foi problemático desde o início da história do homem. Salomão então está aqui e você pode me perguntar, mas pastor, veja só, Salomão não poderia ser modelo para ensinar aos filhos de Israel a respeito de monogamia. Salomão teve 1000 mulheres, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas mulheres ele teve um harém de mulheres. Como é que Salomão então agora, ele vem e ensina este assunto para os filhos de Israel? Com que autoridade ele poderia fazer isso? Notem que o livro de Provérbios não está aqui por acaso, e o livro do Eclesiastes, que nós já estudamos aos domingos, vai nos mostrar que Salomão, sendo velho, reconheceu que quando se esqueceu do padrão de Deus e quis imitar as nações vizinhas, e se assemelhou ao seu pai também, que cometeu os mesmos erros e problemas, só que ele se avolumou nisso, a Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor, porque na multidão de mulheres, ele então começou a atender os pedidos e as demandas de cada uma delas, e ele foi tomando mulheres de várias nações, praticou idolatria, adorou falsos deuses. Mas por que então o livro de Provérbios não foi riscado do Antigo Testamento? Porque os judeus não desprezaram um livro com tanta sabedoria, mas escrito por um homem que nesse quesito e em outros ele falhou bastante. Se você estudar a literatura de sabedoria, você vai notar que tanto Provérbios como Eclesiastes e Cantares foram escritos por um homem que passou
por este momento de sofrimento, de queda, de desobediência, mas foi restaurado pelo Senhor e voltou ao seu juízo. Já em sua velhice, ele conclui o livro do Eclesiastes mostrando que o temor do Senhor era o que deveria ser mais importante para o jovem. E é justamente aquilo que ele começa a dizer no capítulo 1 do livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós vamos ver hoje somente a parte final do capítulo 5. Eu não vou lembrar novamente para vocês o que vocês já ouviram. Se você está aqui pela primeira vez, eu encorajo você a acompanhar a série que nós depois disponibilizamos no site da igreja, em Provérbios, para você não perder, mas acompanhar a sequência. Eu queria que nós víssemos hoje a conclusão que Salomão apresenta, porque os filhos da aliança deveriam buscar a sabedoria do casamento para a sua vida. Versículo de número 20, vamos ler juntos, vamos lá. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ou seja, por que abandonar aquilo que Deus providenciaria para você, no contexto de sabedoria do casamento, dentro de uma relação de homem e mulher, no pacto? É importante a gente lembrar isso, porque, irmãos, embora o casamento tenha sido uma instituição para o homem, todos os homens devem atender esta ordem dada por Deus. Todas as vezes que os homens eles pervertem a sabedoria do casamento, eles estão quebrando a lei de Deus. De uma forma especial, quando o Senhor fala para o seu povo, ele vai repetir várias vezes: não há sabedoria para o crente no casamento se ele procurar uma mulher que não seja temente ao Senhor. Isso vale também, claro que aqui ele está se dirigindo àqueles que se tornariam futuros pastores de suas famílias, os rapazes, mas aqui também isso se aplica às moças da igreja. Não há sabedoria para a moça cristã para o casamento se ela não dá ouvidos à orientação de Deus e vai buscar estabelecer matrimônio com um rapaz, um jovem que não teme ao Senhor. Existem casos onde o Senhor faz com que a sua graça superabunde onde há pecado, existe, mas não usemos como pretexto para então estabelecer aqui que esse é o caminho melhor. Ou seja, eu vou procurar alguém lá fora, pastor, porque vai que Deus o converte. Nem sempre é assim. Se vocês observarem bem, nós temos muitas senhoras na igreja, jovens senhoras ou senhoras já de idade, que só podem vir aos cultos nos domingos à noite. E sabem por quê? Porque se casaram com homens ímpios. Precisam fazer concessões. Eles não deixam que elas se dediquem totalmente à igreja, ou elas já se tornaram habituadas a essa prática. Envelhecem na igreja, não deixaram de ser crentes, mas perdem todo o prazer de conviver e de comungar diariamente com o povo de Deus. São impedidas de ir a acampamentos, a festividades da igreja, a congraçamentos, apenas ficam limitadas às reuniões do domingo à noite, quando são permitidas a vir. É um grande problema. Por outro lado, o jovem crente, ele precisa ser treinado e ensinado a não se tornar depois este homem ímpio no futuro. Alguns jovens, eles estão na igreja, eles são ensinados, eles são doutrinados a contraírem núpcias, são preparados para isso com moças cristãs, mas depois eles se tornam um peso para elas, porque ao invés de liderá-las, de conduzi-las à casa do Senhor, à comunhão dos santos, eles são os problemáticos da vez. Então, toda essa orientação aqui sábia, e eu torno a lembrar aos irmãos, notem, ela estava sendo dada àqueles que ainda não se casaram, mas que haveriam de se casar. Por quê? Porque esse treinamento precisa ser constante. Os pais precisam pedir a Deus sabedoria para, nas doses certas, à luz da palavra, sempre tratarem destes assuntos, porque são importantes com os seus filhos.
Por que eles estão aqui? Qual a missão deles? Qual o futuro deles? O que é que eles devem buscar? Então, o argumento de Salomão é: por que, meu filho, você ia andar cego pela estranha? Ou seja, por que você iria cair no mundo e abraçar o peito de outra, esquecendo-se da mulher que o Senhor preparou para você? E aí, a conclusão aqui ela é bem interessante. Salomão ele vai mostrar que a sabedoria do casamento, que tem sua fonte no Senhor da sabedoria, que é Deus, ele vai mostrar então como isto se processa à luz da Escritura. Deixem em Provérbios capítulo 5 marcado, e olhem as palavras de Jesus em Mateus capítulo 19. Por favor, vamos comigo para lá, para a gente fazer essa comparação. Em Mateus 19, a partir do versículo 3, Jesus Cristo foi questionado a respeito do casamento e de uma situação que não é incomum em nossos dias, já era existente nos dias de Jesus e hoje se tornou tão banal, eu diria assim. O índice de divórcios entre homens, entre os homens, entre os casais no mundo ocidental hoje é muito grande. No Brasil é imenso, e pior ainda, entre casais cristãos tem sido cada vez mais crescente. Então, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, eu peço a vocês que acompanhem atentamente a leitura da narrativa. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja, eles sempre estavam testando Jesus quanto ao seu conhecimento acerca das leis, da lei de Deus, mas também eles queriam saber como ele encarava as inúmeras interpretações que eles davam à própria lei do Senhor. Eles tinham um livro chamado Talmud, ainda hoje ele existe, onde os judeus eles interpretam a lei do Senhor e o casamento também, as questões relacionadas ao casamento. Então a resposta foi: é lícito, é legal ao marido repudiar a sua mulher, ou seja, conceder-lhe carta de divórcio por qualquer motivo? Olhem só a resposta de Jesus, versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Falando da união matrimonial, tendo por fundamento a sabedoria de Deus. Portanto, vejam a conclusão de Jesus: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então perguntaram a Jesus se era lícito por qualquer motivo o homem separar-se de sua mulher. Jesus então se remete, ou Jesus usa como argumento o Pentateuco. Ele vai pegar o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, e ele vai dizer: vocês não leram que o Criador desde o princípio criou homem e mulher, ou seja, estabeleceu que o casamento deveria ser entre homem e mulher, não entre homens, homem com homem ou mulher com mulher, não. E que ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ele fala da importante união, da aliança feita entre o homem e a sua esposa no casamento. Portanto, conclui, final do versículo 6, o que Deus uniu ou ajuntou, não o separe o homem. Então, eles replicam, os fariseus, que eram os entendidos da lei: por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles vão aqui usar o argumento de Deuteronômio 24, a respeito da carta do divórcio concedida por Moisés. Vejam só que sábia a resposta de Jesus, versículo 8. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ele vai dizer então que Moisés concedeu. Houve concessão de carta de divórcio naquela época, no estabelecimento da nação de Israel. Antes deles entrarem na terra de Canaã, Moisés já estava lidando com os mesmos problemas que nós tratamos hoje. E ora, o que pode um pastor fazer ou um conselho de presbíteros quando o casal está decidido a se separar? Apenas clamar pela graça de Deus e tentar mais uma vez usar a Escritura mostrando que eles já conhecem. Às vezes, pela graça de Deus, este homem pode voltar atrás e dizer, não, eu me arrependo do que eu estava querendo fazer. Mas, quando o homem deliberadamente deseja se divorciar, Jesus então vai nos lembrar que isso acontece por causa da dureza do nosso coração. Entretanto, final do versículo 8, Jesus disse, não foi assim desde o princípio. É interessante notar que mesmo depois da queda, nós vamos ver isso domingo agora à noite, começar a ver, Adão e Eva, eles pecam contra Deus, e quando o Senhor vai questionar o que foi que Adão fez, Adão vai dizer, foi a mulher que tu me deste, que fez isso, e há toda aquela confusão, todos aqueles problemas, eles agora se tornaram malditos pelo seu pecado, mas Adão não se divorciou de Eva. Adão achou graça diante do Senhor, quando o Senhor disse que da semente da mulher, ele iria suscitar um redentor para restaurar a vida dele e os seus descendentes. Mas ele teve que ver os seus próprios descendentes cometerem o pecado resultante do desejo que ele teve com a sua mulher de conhecerem o bem e o mal. Jesus então diz, não foi assim desde o princípio. Jesus lembra que não foi assim que Deus criou o homem, não foi para isso que Deus criou o homem. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, verso 9, eu, porém, vos digo, aqui nós temos a autoridade do legislador, do Senhor. Quem repudiar sua mulher, ou seja, quem se divorciar dela, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Nota, eles estavam tão habituados à prática dos fariseus, que quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, eu vou dizer isso para vocês, as exceções são muito pequenas. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, não sendo por causa do fato desta ou deste, se aplica às duas situações, cometerem adultério, e separar-se dela por qualquer razão e casar com outra, cometerá adultério. Por quê? Porque não poderia quebrar aquilo que Deus uniu. Então, notem que alguns irmãos interpretam de uma forma exagerada, semelhante à dos fariseus, dizendo assim, não há nenhuma situação em que o divórcio seja permitido. Ora bola, Jesus está dizendo aqui, no caso de relações sexuais ilícitas, é possível. O caminho sempre será perdoar, será reconciliar, mas a nossa própria confissão de fé interpreta de forma fiel essa passagem e outras, dizendo que a parte atingida ou ferida pode agora considerar aquele que pecou morto para ela, ou seja, quebrou a aliança. E aí Jesus então vai mostrar com isso que a exceção, ela não pode ser regra. E que a exceção vai nos mostrar que há situações onde a mulher, ela não pode viver debaixo do mesmo lar de um homem que deliberadamente troca ela por outras mulheres, a abandona por outras mulheres. Ela pode sim, diz o Senhor, ela pode então buscar ou seguir o seu caminho, como um homem também poderia fazer isso, mas ele não poderia se separar por qualquer razão. Naquele tempo, irmãos, acontecia o mesmo que existe hoje. Os motivos até parecem engraçados, mas são fruto da dureza do coração dos homens, são muito banais.
naquele tempo, se a mulher não cozinhasse bem, o judeu poderia mandá-la embora. Eu não quero mais você não, porque a sua comida não tem sal. Já pensou? Ou sua comida é salgada demais. Eles criavam meios para poder sustentar ou dar respostas aos seus pecados. Jesus diz, não é assim não. O casamento, então, ele deve ser construído naquele mesmo propósito e princípio ensinado pelo Senhor, onde a auxiliadora e o seu senhor ou líder, o marido, ambos caminham juntos com um só propósito de glorificar a Deus. Os discípulos então disseram, então não convém casar. Jesus vai responder, versículos 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, ou seja, pessoas que não nasceram para casar. Há outros a quem os homens fizeram tais. Naquele tempo se pegavam os escravos, castravam estes homens para que eles servissem aos seus senhores, tomassem conta dos seus haréns. Acontecia muito isso entre os reis, e não tivesse nenhuma relação com aquelas mulheres. Então eles eram feitos eunucos, de uma forma muito triste. E Jesus vai mostrar isso usando uma aplicação para o reino, só que essa de uma forma decidida, de alguém que não quis casar para se dedicar ao Senhor. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens, a quem os homens fizeram tais, eu citei para vocês os exemplos, e aí ele diz, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Quem é apto para o admitir, o admita. Jesus então vai dizer, o casamento, o propósito de Deus foi estabelecido pelo Senhor, há sabedoria divina no casamento, porque foi Ele quem o criou, mas há casos em que existem homens e mulheres que não nasceram para casar. São poucos os casos, mas existem, nós sabemos disso. Mas nunca será o padrão ordinário do Deus que fez homem e mulher para que estes vivessem unidos. Eu tive um professor de seminário, alguns irmãos conhecem, que veio casar já com mais de 50 anos de idade. Hoje ele está casado e quando ele casou, os alunos brincaram, o último pai da igreja então se casou, porque ninguém acreditava que ele iria casar. Alguns acreditavam que a vida dele seria sempre a opção por servir ao Senhor no pastorado, ele era professor também do seminário como solteiro, mas ele tinha vontade de casar e acabou casando. Então existem situações, e nós sabemos, mas notem, elas não são as situações ordinárias, aquelas que a gente mais vê. Por isso que a orientação dada pelo Senhor, ela está fortemente ligada ao que Salomão estava ensinando aos filhos de Israel. Vamos voltar para lá para a gente terminar então. Com isso, irmãos, só para a gente não esquecer, quais são as regras de exceção na Bíblia então para o divórcio? Ou o novo casamento? Para o divórcio, Jesus Cristo deixou claramente a infidelidade conjugal da parte de um dos cônjuges, onde o outro fica livre para contrair novo casamento, mas Paulo vai lembrar isso no Senhor. Ou o novo casamento ele pode acontecer quando um dos cônjuges falece. Então, se o viúvo ou a viúva pode casar-se novamente, mas sempre no Senhor, sempre tem essa afirmação. E Paulo vai orientar em 1 Coríntios 7 uma terceira causa, que seria o abandono deliberado do lar da parte incrédula. Ou seja, e naquele tempo se tornou comum. Os gregos, os gentios, romanos e outros povos não judeus estavam se convertendo. E aí, nesses casos, quando o marido ou a esposa se convertiam, a parte não convertida não queria mais viver com o seu cônjuge, porque ele agora era crente. E ele então resolveu, olha, não dá para mim, o seu estilo de vida não é o meu, eu vou seguir o meu caminho. Paulo então mostra que nesses casos, então, a parte abandonada, ela poderia ficar livre para casar-se.
Se nós trouxéssemos isso para outros detalhes, então muitas coisas poderiam ser ditas. Hoje já se discute, por exemplo, a parte que sofre maus tratos do cônjuge, ou, por exemplo, o marido espanca a mulher constantemente. Esse é um tipo de situação que se configura o abandono do princípio de missão do homem de cuidar da sua esposa. Ela não é obrigada a ficar ali sofrendo e apanhando e sendo espancada por ele. Ele não pode fazer isso, é crime até previsto no Código Penal brasileiro. Então, se encaixaria numa cláusula de que ele está abandonando a sua responsabilidade. Mas observem que na Bíblia são situações muito pequenas. Elas nunca vão tratar do casamento como uma forma onde, por qualquer razão, eu devo me separar, eu devo pedir carta de divórcio, eu devo repudiar a minha mulher. Jamais. Aí nós chegamos na parte final lá de Provérbios, que nos chama a atenção, versículos 21 a 23, que o Senhor então nos diz, através de Salomão. Observem que toda essa palavra de Salomão para os filhos de Israel, ela tem um fundamento muito importante. Vamos ler juntos os versículos de 21 a 23. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. A argumentação final, então, de Salomão, para mostrar a sabedoria do casamento, em contraste com a loucura do jovem buscar a realização do seu desejo de estar com a mulher, com as mulheres que não temem ao Senhor, com as mulheres mundanas, é este: o Senhor conhece o caminho do homem, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor considera todos os caminhos do homem, considera todas as suas veredas. Por essa razão, Salomão disse: meu filho, ouça o que eu tenho para lhe dizer, e não siga o caminho que Deus não deseja que seja a sua vereda. Porque, quanto ao perverso, ele vai dizer, aquele que optar pela insensatez e desobedecer à lei do Senhor, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Você certamente conhece alguém, um homem ou uma mulher, um jovem ou uma moça que se enquadra nessa situação. Esta pessoa vive presa por suas iniquidades. Ela é insaciável por se relacionar com pessoas, por sair com pessoas, por ter experiências diversas na área sexual e entrar em relacionamentos e sair de relacionamentos. Ou você conhece essa pessoa de uma forma mais próxima, pode ser um familiar seu, alguém do trabalho, ou então mesmo quando você acompanha a vida de pessoas famosas, que já se casaram várias vezes, que já se envolveram em diversas relações. O que Salomão está dizendo é que estes que não pensam ou não consideram os caminhos do Senhor, se tornam presos pelas suas próprias iniquidades, pelos seus próprios pecados. Com as cordas do seu pecado, ele não avança, ele não progride, ele não prospera. Ele não cresce, ele não tem paz, ele não tem segurança. Quando você olha a vida desses jogadores de futebol, muitas vezes modelo para muitos garotos em nosso país, a maioria deles já jovens já estão pagando pensão alimentícia para pelo menos 2 ou 3 mulheres. Se você for entender a forma como eles vivem fora do campo, bebida, drogas, gastança de dinheiro, mulheres e mais mulheres. O que parece um estilo de vida assim interessante, bonito para o mundo, o Senhor diz que são as cordas do próprio pecado do homem perverso que o detém. Não há felicidade nisso que eles fazem, mas sempre, cada vez mais, a prisão em seus próprios pecados.
E aí no final, há essa palavra aqui, no versículo 23, ele morrerá, aponta muito mais para a realidade espiritual do que para a realidade simplesmente de morte física. Lembrem-se que o pecado afetou o homem quando ele quebrou a lei de Deus, principalmente com a morte espiritual. Há muito pecador que vive muitos anos, mas quando chega o dia da sua morte, ele então comparece à presença do Criador e ele será julgado e condenado porque não considerou a sabedoria do casamento proposta por Deus em sua palavra. Então diz que o perverso morrerá pela falta de disciplina. Esta disciplina aqui é a correção ou seguir o caminho e a vereda da justiça. E conclui Salomão dizendo que pela sua muita loucura, ou seja, pela sua insensatez, que é excessiva, perdido ele cambaleia. Se nós fizéssemos mais uma vez uma comparação aqui, nós notamos como aqueles que não têm um norte dado pela palavra de Deus, eles vivem cambaleando no mundo e perdidos, eles nunca estão satisfeitos, eles nunca são felizes, eles nunca têm paz no que fazem. É fato que a realidade da vida apresentada pelo Senhor é o caminho que nós devemos ensinar e repetir e mostrar para os nossos filhos, é o caminho da sabedoria, e os ensinos de sabedoria dão vida. Mas esquecer-se dos caminhos do Senhor e optar pelo caminho dos homens perversos, que estão perante os olhos do Senhor, é rejeitar com rebelião a provisão de Deus e então viver preso em seus próprios pecados e detido neles mesmos, como cordas que o amarram. E o fim sempre será a morte. Provérbios vai nos lembrar: há caminho que para o homem parece ser bom, mas ao cabo, caminho de morte. Não é um caminho feliz. Então, que Deus nos ajude a preservar o que a palavra diz, a apresentar sempre para os nossos filhos aquilo que a Escritura fala sobre a sabedoria do casamento, aquilo que eles devem buscar no Senhor, confiando no Senhor. Se não for pela graça de Deus, nada disso é possível, porque o nosso coração sempre vai se inclinar pela vereda perversa. Mas se formos sustentados e guardados pelo Senhor, e por isso que a oração de Salomão foi: seja abençoado o teu manancial, meu filho, e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Então certamente o caminho será de vida, será de paz, será de consolo e conforto na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos e mostra-nos sempre em Tua palavra as Tuas veredas, o caminho da vida, da verdadeira sabedoria. Os Teus ensinos, ó Senhor, de sabedoria, concedem vida para nós e para os nossos filhos, de modo que, Senhor, nós Te rogamos, ajuda-nos, imprimindo em nossa mente e em nosso coração cada dia as Tuas palavras, e que possamos apresentar sempre para os nossos filhos aquilo que está registrado e escrito, divinamente inspirado, a palavra do Senhor, de que o Senhor conhece o caminho do homem e que a vereda do justo é como a luz da aurora, mas a vereda do perverso, ela é como o amarrar e o enlaçar de cordas que o prendem em seu próprio pecado. É o caminho pervertido de suas próprias iniquidades que o conduz cada vez mais para a morte, por falta de disciplina, por falta de obediência ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós no mundo em que vivemos, tão devasso, onde as ofertas são muitas e diárias para nós e os nossos filhos. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, e ensina-nos cada vez mais.
o caminho da vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.